Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Estamos na série Acelerando a Aprendizagem. E o tema de hoje é um tema muito interessante, que nós temos que discutir muito esse tema, porque nós vamos falar sobre alfabetizar uma criança com TEA não verbal. Muitas pessoas nessa hora estão pensando: o quê? Como alfabetizar uma criança com TEA não verbal? Isso, aos olhos de muitas pessoas, é uma coisa impossível. Então, existe possibilidades, certo? E se existe possibilidades, a gente vai trabalhar com essa situação, não é mesmo? Não vamos deixar a nossa criança com TEA só porque ela não verbaliza, ela sem uma assistência educacional, sem estar alfabetizada, tá? Assim, ó, para a gente entender como alfabetizar uma criança com TEA não verbal, é importante a gente distinguir 3 termos. Primeiro, fala. Segundo, linguagem. Terceiro, comunicação. Então, assim, ó, o que é a fala, né? A fala é o que permite a transmissão do som, da palavra, de uma frase. Então, a fala é o que vocês estão me escutando agora, uma fala, né? Então, eu produzo um som no meu aparelho fonador. Então, existe crianças autistas que não conseguem se expressar ou sequenciar esse som da fala. Aí, alguns são diagnosticados com a apraxia da fala. Então, esse som não é produzido. Mas essa criança, mesmo não produzindo o som da fala, ela compreende e tenta se comunicar, mesmo sem a fala. Eu já vou explicar isso com mais detalhes, mais para frente. Então, uma coisa é a fala, certo? Outra coisa é a comunicação. Tem crianças autistas também que são completamente não verbais. Completamente não verbais. Mas a gente sempre encontra uma forma dessa criança se expressar, especialmente nos tempos atuais, onde a gente tem a tecnologia a nosso favor, certo? E um exemplo que a gente tem são os aplicativos gratuitos. A tecnologia também pode ser usada para enfatizar muito a comunicação e a alfabetização. Então, a gente sabe que existem diversos dispositivos, aplicativos, com imagens que podem contribuir com essa criança e ela, então, mesmo sendo uma autista não verbal, pode se comunicar e se divertir e se alfabetizar. O aplicativo que eu gosto muito eu até não tirei colorido a folha. Peraí, saiu. Porque esse aqui, ó, que é o Matraca, certo? Matraquinha. Então, o Matraquinha, ele é um aplicativo que a criança pode usar para expressar as suas emoções, as suas necessidades, comida preferida, diversão, roupa e as coisas do dia a dia, né? Se a gente coloca comida, por exemplo, vai dar aqui o que ela quer: água, suco, pão. Então, é uma forma da criança que não verbaliza externalizar, porque aqui tem a palavrinha e tem a imagem. É muito importante que a criança tenha essa oportunidade de se expressar. Vejam bem, a criança autista ela gosta muito de imagens e gosta muito de mapear as palavras, que é o que a gente vai
conversar aqui. E tem um outro aplicativo, que é da parte da alfabetização, que eu uso muito, que é o Edu, onde a gente cadastra a criança entra com o celular do pai, numa determinada hora, e faz alguns exercícios. Os exercícios do Edu, eles são progressivos, certo? Eles trabalham os sons das letras e vai avançando a cada etapa. Tem a representação, tem a imagem para facilitar, mas tem a palavra sendo construída som a som. Então, isso é muito importante também ter essa ênfase. Mas eu quero dizer para vocês que a maioria das crianças com TEA tem boas habilidades de processamento visual, seja ela oral, verbal ou não verbal. Então, esse processamento visual é muito interessante porque elas fazem o mapeamento. Então, há o mapeamento, por exemplo, de uma palavra, há o mapeamento de uma rotina, de uma sequência, né? Então, isso tudo estabiliza o cérebro no sentido que está tudo em ordem, está tudo organizado. Então, quando você, por exemplo, trabalha com a criança no processo lá de alfabetização e diz que a letra B tem na palavra banana, ó, B tem na palavra banana. Mas você tem que saber que o autista, ele faz esse mapeamento do som. E o B não tem esse som. B não tem. Inclusive, esse som não tem na palavra banana. Banana, não é isso, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai alfabetizar uma criança com TEA. E se ela é não verbal, mais ainda. Por quê? Porque ela vai fazer esse mapeamento, esse processamento, porque ela não verbaliza, mas ela escuta. Então, ela escuta um som e que ela não visualiza que tem na palavra. Então, o som do B, que é o nome da letra, não tem esse som na palavra. E isso desorganiza toda a compreensão dessa criança. Então, ela não vê sentido em se alfabetizar, não vê sentido nisso. Então, ela rejeita fazer esse tipo de tarefa, tá bom? Isso é a primeira ideia. Mas, pensando que a criança, verbal ou não verbal, com TEA, gosta de fazer esse processamento visual das coisas, da rotina, da organização. Elas gostam muito de esquemas, passo a passo, rotina. E também, então, nós temos que usar, né, os estímulos visuais, como imagens, palavras escritas, as letras, para que a gente possa ir avançando. Isso tudo que eu falei até agora diz respeito à questão de que a criança com TEA não verbaliza, mas a comunicação não pode se restringir à fala, certo? A fala não é só a fala oral, a fala pode ser também um outro tipo de manifestação. A gente vai usar uma estratégia para saber o que a criança quer, mesmo que ela não fale. Agora, como é que vai ocorrer a comunicação? Ou, vamos pensar antes da comunicação, a linguagem, né? A linguagem, ela é responsável, certo? Pela destinação dos sons. Por isso, a criança com problemas de linguagem pode pronunciar palavras perfeitamente, mas não consegue concluir as frases. Então, dessa forma, ela consegue se comunicar, certo? Mas de forma simples e restrita. Com pequenas palavrinhas, não, quero,
Vou. A comunicação, ela amplia o nosso campo de entendimento entre o eu e o outro, tá? A comunicação ocorre onde há uma troca. Tem criança com TEA que verbaliza, mas não verbaliza de forma funcional. Então, você não compreende o que ela quer. Quer, ou água, água, água. Tu não sabe se ela quer botar água em algum lugar, se ela quer tomar água. Aos poucos, a pessoa vai se habituando a essa comunicação. Não deveria, porque a gente tem que gerar a necessidade da comunicação, da troca, para ser uma comunicação funcional. E temos, né? Então, aí, quando a gente tem essa comunicação, essa linguagem expressiva, a gente, então, vai ampliar a nossa comunicação, que uma comunicação é a troca. Então, nós temos a fala, a linguagem e a comunicação. Então, a fala pode estar prejudicada, mas a linguagem, eu posso usar a linguagem oral, visual, linguagem escrita, para me comunicar. E aí eu tenho a comunicação, que é a troca daquela informação, né? A comunicação funcional que a gente chama. A gente transforma a linguagem em uma comunicação funcional, tá bom? O que pode ser feito para melhorar essa comunicação da criança autista não verbal? É importante que as crianças não verbais sejam estimuladas a interagir com outras crianças, num brinquedo, que elas pratiquem atividades lúdicas, que ela consiga fazer gestos, fazer contato visual, isso tudo vai ajudar bastante no desenvolvimento da linguagem. Onde é que eu vou chegar em tudo isso? Eu vou chegar lá na alfabetização, mas eu quero que você perceba que não é porque uma criança não verbaliza que ela não vai alfabetizar, porque a gente não precisa só da fala, da criança se expressar através da fala. Ela pode não se expressar nada e ela ser uma leitora, uma escritora famosa, como é o caso do João Carlos da Costa, que ele é português, é um adulto autista e aos 10 anos de idade, aos 10 anos, certo? Sem verbalizar nada, mas ele estava na escola, a mãe dava suporte, a mãe, a Ellen, é minha amiga, ele começou a escrever. Tudo, ele escreveu um livro que eu recomendo para você. Chama-se O Menino de Deus. João Carlos da Costa é o autor, é o autista. Então, nesse livro, ele, a partir dos 10 anos, ele começou a escrever. E assim, não é um livrinho pequeno, é um livrinho de 164 páginas. Esse livro virou best-seller em Portugal e já foi traduzido aqui para o Brasil também. Então, tem aí nas livrarias, tem nas estantes virtuais, certo? O que esse menino, que não consegue, era menino, mas não conseguia verbalizar, não conseguia expressar os seus sentimentos, ele usou a escrita para expressar os seus dramas, certo? Os seus problemas, as suas dificuldades emocionais, dificuldades físicas, como ele percebia as pessoas. Então, esse livro virou realmente um best-seller. Ele foi um livro muito, muito vendido, e ainda é. Então, assim, ó, é importante que você tenha em mente que uma criança que não verbaliza pode se alfabetizar e ela pode aprender a ler e a escrever e a interpretar. Agora, essa criança, ela precisa sentir a vontade para expressar tudo o que pensa, lógico que no seu tempo. A mediação, ela se torna, então, uma ferramenta que seria a ferramenta mais adequada para interagir com essa criança que é não verbal. E nessa interação, que é sempre intencional, planejada, porque a gente usa a linguagem,
E eu já falei muitas vezes, a linguagem que a criança com TEA escuta organiza o pensamento. E essa forma que eu vou mediar essa criança é de duas formas. Aquela que é verbal, eu pergunto, ela responde. A que não é verbal, a gente usa a técnica do solilóquio, que é eu pergunto e eu mesmo respondo e eu vou narrar cada detalhe. Então, o critério de mediação mais importante para mediar uma criança não verbal é o critério de mediação de intencionalidade, certo? Que se refere a uma comunicação que você tem previamente com a criança sobre o que vai acontecer, sobre aquele estímulo, sobre o que você vai ensinar a ela. Então, a intencionalidade para a criança com TEA não verbal deve conter vários elementos para solicitar e manter a atenção desta criança naquele estímulo, certo? Porque esse é o nosso objetivo. Olha, eu vou dar um outro exemplo para você, bem interessante, que é assim, ó. Quando a mediadora vai fazer a leitura de uma história ou vai fazer a narração de um filme, certo? O que ela pode fazer? Quando ela está fazendo, veja que essa criança imagine, que é o tema da nossa live, não verbal. Então, ela está contando essa história para essa criança. E essa criança não se expressa, não é mesmo? Oralmente. Então, ela vai interromper a história e vai dizer: Uhul! Olha que história engraçada! Então, ela vai dar uma ênfase maior na linguagem, como se a minha linguagem oral expressasse o que eu estou sentindo sobre a leitura. Ou eu posso fazer também perguntas antecipatórias. Quer dizer, eu estou falando, olha, a galinha andou com os pitinhos até chegar no lago. Quando chegou no lago, o que será que aconteceu? Isso é uma pergunta antecipatória, certo? Será que as personagens irão vestir essas roupas amarelas? Será? O que vai acontecer agora? Essas perguntas antecipatórias servem também para você usar dentro da sua sala de aula, quando você está explicando um conteúdo. O que faz cognitivamente uma pergunta antecipatória? Vai entrar como estímulo auditivo, vai ser armazenado no lobo occipital, depois vai ser distribuído para várias áreas do cérebro, onde as sinapses vão, e os neurônios, né, vão tentar conseguir uma resposta para essa pergunta antecipatória que eles não sabem o que vai acontecer. Olha que interessante, isso ocorre cognitivamente, mesmo se a criança não verbaliza. Então, mediar é fundamental. E tem outra coisa, né? Na sala de aula, por exemplo, você pode fazer comentários do tipo: presta atenção na imagem. Você percebe, se você olhar bem para a imagem, parece que o personagem da imagem está olhando também para você. Você percebeu que esse boneco tem esse círculo na cabeça, tem um círculo na barriga, tem um círculo atrás dele? Quer dizer, você vai chamando a atenção da criança para esse detalhe da imagem. Ela não precisa verbalizar, basta que ela preste atenção, né? Então, isso é importante, tá bom? Esse detalhamento, você acaba utilizando a função cognitiva de entrada, percepção clara e precisa. Aí, tudo isso que eu falei, a questão da fala, da comunicação, da intencionalidade, né, da linguagem. Veja bem, vamos imaginar uma criança que não verbaliza, pode ser TEA ou qualquer outra,
Então, você não sabe se ela sabe ler, se ela está entendendo o conteúdo. Então, você pode usar uma tecnologia para ela comunicar com você. Você pode utilizar outras ferramentas que a gente vai ver ainda na live hoje. E então, né, você vai, com a sua fala, organizar todo o pensamento da criança. Então, quando você fala, olha, para a gente pronunciar a palavra banana, nós utilizamos alguns sons importantes. Por exemplo, aí você vai mostrar a boquinha, né? Essa boquinha do B, ó. Banana, bico, bola, bule. Então, é essa boquinha. Então, você vai fazer esse som da boca, a, a, a. Então, banana. Então, é assim que tem que ser feita a alfabetização da criança com TEA que não verbaliza. Como ele olha para a palavra e ele vê esse mapeamento do som, ele vai depois conseguir escrever, se ele quiser, esses sons. Mas como isso se dá? Eu quero que você faça um experimento aí com você, tá? Então, assim, ó, pode ser daqui a pouco. Você pega um lápis e começa a escrever algumas palavras, sem falar nada. Mas eu quero que você escreva as palavras simples, assim, tipo, como se você fosse fazer uma lista de compras, tá? Como se você fosse fazer uma lista de compras. Arroz, feijão, tarará. Mas você não fala nada. Só que você pensar em escrever, você vai ver que o seu aparelho fonador começa a mexer involuntariamente. Por quê? Porque o pensamento, ele é organizado pela linguagem. Então, a linguagem organiza o pensamento, mas o pensamento gera a necessidade da linguagem. Seja uma linguagem oral, seja uma linguagem expressiva, seja uma linguagem escrita. Então, mesmo que você comece a escrever, você começa a produzir uns sonzinhos aqui na garganta. Preste atenção nisso. E daqui a pouco, quando você vê, você já está falando arroz, feijão, carne, tudo que tem que comprar. Então, qual é a nossa lógica aqui? É gerar na criança, com TEA não verbal, a necessidade dela se expressar na escrita. E também a possibilidade dela melhorar a sua comunicação. Se for oral, melhor ainda. Se não for oral, você vai usar uma tecnologia assistiva ou um aplicativo, certo? Isso é importante. Então, vamos pensar assim, como alfabetizar uma criança que é TEA e não verbal? Então, assim, nós podemos alfabetizar essas crianças pelo método fônico mediado. Nesse método, cada letra é mediada a partir de uma abordagem multissensorial, impulsionando várias entradas neurosensoriais. Então, a gente usa a boquinha, né? Então, assim, todo método fônico-mediado, ele trabalha com o som, que são os fonemas, com as letras, que são os grafemas, e os articulemas, que é a boca. A boca. Então, o propósito da mediadora é desenvolver nessa criança com TEA não verbal a sua forma de expressão, né? Ou a sua forma de se expressar e se comunicar usando várias linguagens para se alfabetizar. Então, eu quero que você entenda o seguinte: dá para a gente utilizar a comunicação alternativa aumentativa para ajudar essa criança a compreender os elementos, compreender as letras do alfabeto, compreender os sons, compreender as boquinhas. Então, se ela não se expressa, você mostra a boquinha do B. Se ela não se expressa, você mostra a boquinha do A. E ela, então, ela pode até apontar para fazer uma palavra. Se ela quer escrever boca, ela vai apontar para
para a boquinha do B, do O, do C e do A. B. Então, ela vai fazer essas boquinhas. E com essas boquinhas, essa compreensão, ela vai, então, poder escrever também, tá? A comunicação alternativa aumentativa, ela é muito boa por causa disso, né? E a criança vai se sentir mais, mais encorajada, certo? A se comunicar. A linguagem escrita e a linguagem falada, elas usam um código, que é orofacial e gráfico, ou seja, sinestésico. Então, a criança não verbal, ela consegue mapear isso. Ela consegue mapear isso muito bem, certo? E aí ela faz o seguinte: cada som pode ser pronunciado e pensado. Então, para tudo aí. Para tudo aí. Vamos pensar agora, tá? Vamos pensar. Então, por que a minha criança é não verbal e já está há 3, 4 anos na escola e ainda não se alfabetizou? É um método que não é o método fônico. A criança que tem, que as pessoas tentam alfabetizar pelo método global ou silábico, elas não avançam, elas vão até um período, depois não avançam, tá bom? Então, quando a gente trabalha com método global, a gente limita a compreensão da criança e chega a um ponto que a gente diz que dá um colapso cognitivo, porque ela não consegue ir além, né? Não consegue. Então, a linguagem escrita não tem mais sentido para ele, tá? Olha só, eu quero te apresentar também, eu falei do João, né, do João Carlos, e eu quero falar sobre o Cláudio. O Cláudio não fazia contato visual, tinha linguagem muito restrita, sem função social, né, não tinha uma linguagem funcional, e pouco, assim, tinha contato com o ambiente, tá? Então, quando a gente introduziu o método fônico mediado e a imagem das boquinhas, a letra e a imagem das boquinhas, Cláudio começou a nos surpreender, certo? Ele começou a observar a imagem, porque eles adoram imagens. E começou a relacionar essas imagens da boca com as imagens dos grafemas. Olha só que interessante. Então, nesse formato, né, de fazer essa leitura visual da boca e da expressão escrita daquele som, isso foi avançando das vogais para os encontros vocálicos e depois com as consoantes. Então, quando a criança começou a se expressar desse jeito, foi a primeira vez que ela começou realmente a se expressar. Ela começou juntando as letras, se expressando nas boquinhas das vogais e na escrita, depois os encontros consonantais, e depois ela começou a juntar também algumas consoantes. E quando ele estava nesse processo, ele começou também a esboçar, né, a falar algum som muito parecido com b, b, k, d, d, t, t. Por quê? Porque a gente fez esse treino. Por que a criança não fala? Existem várias explicações. Isso não me importa. O que me importa é eu mediar para que ela possa se expressar de uma forma mais consistente, mais significativa. Como ela faz o mapeamento, é muito fácil. Fica muito fácil esse processo, tá? Então, assim, a gente tem um método fônico mediado, ele aciona realmente a percepção neurosensorial, né? Então, a criança olha, ela vê que dá para olhar a boca, né? Então, ela vê pelo olho, então é um processo opto porque ela escuta esse som,
é estésio porque ela pode escrever esse som, e também estésio porque tem uma articulação na boca ou na mão, que a gente pode usar a expressão também dos dedinhos, e é lálio, porque ela pode ser produzida pela boca. No caso dele, é só a parte lálio que não é produzida, porque ele não verbaliza. O resto está funcionando. Então, vejam bem, a criança vai olhar, né? Ela vai escutar, ela vai ver toda essa parte sinestésica que pode ser escrita, que pode ser gesticulada, que pode ser articulada com a boca, e ela pode ser escrita. Só que ela ainda não fala, né? Não se expressa. Então, só a parte lálio do processo todo de alfabetização que vai ser interrompido. Mas como é que a gente acaba com essa defasagem? Porque a mediadora toma a frente. A linguagem que a criança vai escutar é a da professora. Então, quando ele apresenta uma boquinha para a professora vai produzir o som. B. Ah, que legal! Esse é o B, de boca, bico, bola, bule, bergamota, berinjela. Aí o que acontece com o cérebro? O cérebro dessa criança vai ser todo potencializado. Por quê? A questão visual está sendo vista, né? Está sendo escutado, está sendo visto porque tem uma articulação, e mesmo sem verbalizar, ele pode fazer o movimento da boca, né? É lálio porque a professora fala, os amigos falam, por isso que é importante você, mãe, falar com o seu filho que é não verbal. Você tem que falar, você tem que gerar nele a necessidade da fala. Esse mapeamento, ele é muito fácil para a criança com TEA, porque ele mapeia tudo. Então, após a compreensão das vogais, vai para o encontro vocálico e assim vai adiante, né? Então, essa criança que eu falei para vocês, o Cláudio, ele foi estimulado adequadamente, ele teve ganhos que a gente chama de inimagináveis, né? Como? Aumentou a concentração, ele permaneceu o maior tempo em sala de aula, teve interesse pela escrita, compreendeu os sons da letra, que a gente escreve utilizando os sons das letras, compreendeu também que é muito importante a expressão verbal, e inclusive aumentou o seu repertório de linguístico, que a gente chama, né? Claro que isso tudo se deu durante 5 anos que essa criança permaneceu nos atendimentos. Aí, além do atendimento, a questão da alfabetização, teve também a adequação do conteúdo, não é mesmo? Então, assim, o que eu quero falar para você? Primeiro, que o método fônico mediado funciona mesmo. Se alguém tem dúvida, será que isso funciona? Funciona. Porque eu já tentei. E tem gente que está dizendo assim, ó, eu acho que isso não funciona, porque eu já tentei de tudo. Mas você não tentou o método fônico mediado. Tá? Porque o método fônico mediado, ele cria um caminho neurológico. Ele cria isso. Então, o método fônico mediado, ele se torna uma oportunidade para você alfabetizar uma criança com TEA. E aí essa criança ela vai mapear a relação entre os grafemas e os fonemas, e, consequentemente, entre a leitura e a escrita. Tá? Então, na criança com TEA não verbal, surpreendentemente, os resultados são muito promissores. Tem muitas pessoas no mundo inteiro conseguindo essa, que a gente diz, façanha, porque é algo que ninguém imagina, não é mesmo? Inclusive o João, que eu falei aqui para vocês. Ele ainda continua não verbal, se expressa muito pouco pela questão verbal, mas ele usa uma caneta para escrever o que ele quer. E ele entrega os bilhetes para a mãe dele. E a última vez, ele tem 25 anos agora,
eu acho. Ele escreveu uma carta dizendo: vou fazer uma viagem pela Europa, sozinho, sem você me controlar. Então, ele escreve o que ele quer. Essa é uma forma maravilhosa. Se você conseguir fazer que uma criança com TEA aprenda a escrever o que deseja, 90% dos problemas dela vai acabar. Sabe? Porque imagina uma adolescente com TEA não verbal que não consegue expressar os seus desejos. Ele vai ter muitas crises, porque é muita ansiedade, né? De querer falar, de querer se expressar e não conseguir. Então, vale a pena. E a criança que não, a criança com TEA não verbal, ela não adquire só essas competências linguísticas que eu falei para você. Ela também começa a querer se expressar verbalmente, tá bom? Então, só mais para a gente fechar esse nosso encontro aqui, eu vou dizer para vocês. Quando você fala desse modo assim, ó, mostra as letras com esses sons. A, B, C, D, E, F, G, H, R. É isso que a criança pega nesse som, né? Então, aqui, ó, tem gente que diz assim, ó, R de Rita. Olha, na palavrinha Rita não tem esse som. Então, a criança não aceita, não é verdadeiro isso. Por isso que ela rejeita a sala de aula, não tem sentido para uma criança autista. Se ela trabalha desse jeito que eu mostrei para você. Ela tem que trabalhar com método fônico mediado. Aí sim a criança vê sentido em escrever, em ler, tá bom? Mesmo que eles tenham manias. Porque tem um aluno que ele não escrevia na sala. O ritual que ele fazia, ir lá na secretaria, na minha sala, no meu computador, eu já sabia, eu deixava as letras bem grandes, como está aqui, que é Arial 72, o tamanho, e ele escrevia assim, ó, todas as palavras que eu ditava para ele, todas. Ele já estava no primeiro ano. Eu dizia para ele, agora eu vou ditar palavras que a professora já trabalhou com você lá na sala, os sonzinhos. Ele escrevia assim, ele ia começar uma palavra, ele botava o Z. Aí eu ditava rato, aí ele escrevia rato. O Z. Dinossauro, ele escrevia o Z. A mania que ele tinha era botar tudo o Z no começo. Depois ele foi perdendo isso, tá? Mas era uma referência que ele tinha para escrever a palavra seguinte. Hoje já é adulto, né? Já é cartunista, se vira, já trabalha. Então, mas a gente teve que compreender essa necessidade dele, né? É como se eu botasse uma bolinha para poder escrever a palavra, ou uma cruzinha para poder escrever a palavra, nós compreendemos desse jeito. Porque a gente só validava o que estava escrito depois do OZ. Até hoje ele não soube explicar para a gente por que ele escrevia assim nos primeiros anos, né? Mas depois ele foi perdendo e vendo que aquilo ele não tinha sentido. A professora fez muito trabalho com que não escrever palavras, escrever frases inteiras, textos, isso tudo foi muito importante para ele, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do que eu falei hoje, que isso tenha tido sentido para você. Um beijo grande, gente. Tchau.